Bom dia, fixou. Olá, bom dia. Vamos entrando, vamos fixando aí, vamos nos acomodando para fazer mais um momento de meditação, gratidão pelo momento de hoje. Vamos lá, vamos cuidar. Bom dia, bonjour. Tudo bem? Vamos cuidar um pouquinho, né, da nossa energia espiritual, da nossa consciência. Bora lá. Hoje, amanhã e depois, não é? E sempre. Essa semana a gente está trazendo um pouquinho da atenção e focando um pouquinho na nossa energia espiritual, né? Eu queria trazer esse campo para vocês, para a gente refletir, para a gente sentir, para a gente se conectar, né? Meditação é isso, né? É um estado em que você se conecta com a sua energia interior, e a gente sempre traz aqui um tema, né? Para que a gente possa se conectar, né? Para que a gente possa trazer atenção, para a gente não esquecer que dentro de nós tem várias camadinhas ali que precisam ser dadas atenção, né? E às vezes a gente vive tanto em alguns planos, né? Direciona atenção, foco, energia a só alguns pedaços de nós, né? E a gente é um todo, né? A gente é uma energia do todo, né? E a gente tem tudo aí dentro de nós que precisa ser trabalhado, que precisa ser organizado, precisa trazer atenção, né? Se você junta todos os seus pedacinhos aí, você consegue fechar o seu quebra-cabeça, né? Isso que é importante aí no nosso campo de expansão de consciência, né? Colocar uma pecinha com a outra. Uma vez as pecinhas se encontrando, você consegue encontrar aí caminhos, intuições, desenvolvimento, e a vida vai seguindo assim, de uma forma que a gente nem acredita que poderia ser, né? Então, é isso, é sobre o ser humano se reencontrar, né? Reencontrar cada parte do seu ser, cada conexão, cada situação da sua energia, da sua vivência, e ir juntando as pecinhas. Juntou as pecinhas? Oi, Mislene, querida, tudo bem? A gente está juntando as pecinhas e a gente consegue achar caminhos, né? E os caminhos sempre são os caminhos de dentro. E isso a gente não pode ter nem dúvida mais, né? Porque através de uma escolha, de uma decisão, de um ato, que a gente começa a se abrir, né? Para essa unidade, para esse processo. E eu coloquei até no Instagram, ontem no Stories, eu queria trazer hoje, dentro do contexto de espiritualidade, eu coloquei lá da gente falasse um pouquinho sobre a consciência do todo, que nada mais é, né, do que a consciência crística dentro do processo de evolução. Quando eu falo consciência crística, em momento algum aqui eu estou falando, linkando a consciência crística a um ato religioso. Que isso fique claro, né? Porque eu sou mestre Reiki e eu preciso respeitar, né, a fé e a energia de todas as pessoas. Porque a energia Reiki, ela é uma energia que abrange o todo, né? A energia Reiki canaliza, né, energia de uma fonte de muita luz, de muita cura. E a primeira coisa que eu preciso como mestre, como servidora dessa energia, é respeitar, né, e me conectar com todas as pessoas, independente, né, do que a fé que elas ancoram nessa energia, nessa vida, né. Aqui a gente precisa ter, né, o respeito e o entendimento do que vibra em cada ser, em cada corpo, em cada coração. Só que quando a gente fala em consciência crística, né, a gente está levando, acho que até a gente sai um pouquinho dessa canalização religiosa, né? A gente fala de uma energia, né, de uma consciência que esteve, né? Essa consciência, ela é somente ligada ao mestre que esteve aqui, né? Porque aqui a gente está falando sobre espiritualidade, né? E isso é um exemplo, e eu acho que quando a gente chega a esse campo consciencial de entender que somos a própria consciência crística da energia da criação,
A gente vira muitas chaves na nossa vida, né? Mas a maioria das pessoas, quando fala crística, a gente só se conecta ao campo do mestre, né? Do mestre Jesus, que é o mestre que trouxe esse entendimento, né? Na realidade ele queria trazer, né? Para que todos entendessem, né? De uma forma mais clara, menos ego, né? Uma forma mais amorosa, o que é a consciência crística, né? Que não deixa de ser a consciência do todo. Por quê? Quando esse campo magnético, essa consciência veio viver na matéria, né? Qual é a ideia dessa materialização da fonte criadora, né? De trazer para a gente um ponto primordial na vida do ser humano, que todos somos um campo de criação, que todos temos dentro da nossa capacidade vibratória a energia do todo. Não existe separação. Então aqui, essa semana, a gente está falando sobre espiritualidade. E espiritualidade não é só sentar e rezar, ajoelhar e rezar, né? Espiritualidade é você entender que você é a fonte de criação, que você é a energia do todo. E aí, quando a gente sobe um pouquinho mais para esse campo, quando se fala consciência do todo, consciência crística, a gente está falando que aqui eu me conecto com a unidade. O que é unidade? Aqui eu me conecto com todo o ser criador. E o que é toda a consciência crística e o ser criador? Todos nós. Todos os seres humanos. Toda a criação de um campo universal. Então aqui a gente não fala só de seres humanos, aqui a gente está falando de criação. Só que quando a gente entende que nós somos esse campo inteiro, né? Porque o que nós somos hoje? Nós somos fractados dela, certo? Em corpos materiais diferentes. Mas nós temos um campo só de formação, né? Eu não fui feita por um criador, você foi feita pelo outro, o outro foi feito pelo outro. Nós só fractamos e vivemos experiências. Mas essas experiências, elas são unas. Elas estão numa fonte só. Porque o que a gente precisa entender é, nós somos uma experiência. Uma grande experiência da fonte. Que fracta e vai trabalhando essas experiências para gerar cada vez mais força a essa fonte criadora. Através da experiência, a fonte gera novas criações. Através da experiência, a fonte entende aonde tem tanta sombra e aonde tem tanta luz. Esse é o campo da consciência do todo. Quando a gente leva isso para um plano um pouco mais elevado, quando a gente fala em consciência crística, a gente está falando que esse todo e essa unidade, né, e que a gente tem o tempo todo, a gente fracta ela, a gente se separa desse campo, a gente tem, a mente traz sempre essa separação, porque aqui a gente tem o ego que comanda, né? A gente tem vários processos que nunca deixam com que a gente sinta e perceba que somos o todo. Então, quando eu começo a entender que consciência crística é potencializar o amor incondicional que eu tenho dentro de mim, eu mudo muitas coisas na minha vibração espiritual. Então aqui fala-se que somos o amor incondicional a nós, somos compaixão a nós e à humanidade, né? Somos todos os sentimentos da grande fonte. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é amor acima de julgamento. Espiritualidade não é um dedo falar assim, porque eu acredito nisso, ou a minha fé é dessa forma, ou eu gero. Espiritualidade é você amar, ter compaixão, ter união acima de qualquer julgamento. Porque ninguém é diferente de ninguém, nem pela própria fé. Então, quando você começa
a entender que todas as criações são iguais e que cada uma vive uma experiência diferente, você muda o seu contexto espiritual. Você deixa de separar os processos. Porque qual é o grande bull da espiritualidade? Você fractou para viver uma experiência, e essa experiência, você é a própria criação vivendo uma experiência. E essa experiência, ela é una, ela é uma coisa só. Então, quando você entender que quanto mais você tiver elevado ao campo da unidade e dessa força magnética que é a consciência crística, mais você cura. Por que mais você cura? Nem que seja para a gente trabalhar somente a cura individual, né? Porque se eu curo e eu sou o todo, eu estou curando o outro. Eu curo na extensão que eu estou dentro da minha casa, eu curo a extensão um pouco mais aberta e eu vou curando a humanidade. Nossa, mas que fala grande? Não, é a realidade da consciência crítica. Só que aí eu preciso voltar lá para esse fractalzinho aqui, Lucilene, cada um com o seu nome aí. Hoje, como eu utilizo essa consciência no meu dia a dia? Eu gero amor? Vamos lá, a mim. Eu me amo, realmente. Eu deixo hoje, hoje eu conheço quem eu sou, eu mereço, eu vivencio o meu estado de merecimento, eu me amo, eu deixo situações me tirarem desse amor incondicional, né? Será que eu hoje deixo? Ou eu permito que outros campos façam coisas que não fazem bem para mim? Então, o que eu preciso ter? Eu preciso, para eu gerar essa energia do todo e trabalhar muito essa consciência crística que sou, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar, eu preciso permitir estar vibrando no amor, na compaixão, na abundância, na caridade, até ao próximo, né? Porque aqui a gente está falando sobre espiritualidade. Espiritualidade casa com troca, né? A espiritualidade, ela não pode ser resumida a um fractal. Ela tem que ser transbordada. Não estou falando para todo mundo aqui virar missionário, todo mundo aqui virar servidor da luz. Não é isso. Mas eu transbordo o que eu sou. E eu posso ajudar o outro através da minha energia, mesmo que eu não tenha missão espiritual, não seja um curador, não queira isso. Mas eu transbordo através do quê? Do meu campo vibracional. Então isso é a consciência do todo. Isso é consciência crística. É parar da gente viver dentro de um campo de Matrix, né? Você não vai sair desse campo, porque é ele que te ensina, é ele que te injeta todo dia experiência, mas você pode entender as suas experiências de uma forma diferente. E você pode viver uma experiência como uma fonte criadora com amor, com compaixão, com união, com caridade, com entrega. Isso é espiritualidade. Não é só rezar e pedir para que a fonte que geralmente a gente coloca fora traga o que a gente quer. Porque eu não estou pedindo algo fora, eu estou pedindo, quando eu sento e vou rezar, eu estou pedindo algo que está dentro de mim, mas não está fora de mim. Essa fonte não está fora, ela não está inalcançável. Ela é a própria experiência, ela é a própria energia. E esse mestre, quando ele veio, ele trouxe isso. Só que aí agora pode ser que algumas pessoas não gostem. Só que o que aconteceu? As pessoas hoje são dependentes. São dependentes dessa energia, dessa consciência crística. Porque é ela que vai resolver? Não. Sou eu sou a própria consciência crística. Isso é ego? Não. Isso é consciência, isso é expansão. A gente precisa expandir, a gente precisa entender que existe um campo de força espiritual enorme que move a nossa vida. E a gente precisa permitir que esse amor, que essa compaixão, que essa energia de unidade esteja presente em cada momento dessa experiência. Porque aqui é uma pequena experiência. Sabe o que é pequeno?
Eu falo, minha filha fala, mãe, você é maluca? Eu falei, é. Aqui a gente chega na sexta e vai embora no domingo à noite. Literalmente. E se eu chego na sexta e vou embora domingo à noite, eu quero que seja o melhor final de semana. E por que que eu não estou fazendo que seja como eu desejo? Por que que eu, com expansão de consciência e sabendo que eu posso me conectar a toda essa sabedoria que sou, ainda deixo que pessoas façam coisas que não são legais para mim, ainda alimento dores que estão dentro de mim, né? E que às vezes eu tenho apego e eu não quero trabalhar essa consciência maior do todo. Então, até quando? Até quando eu não vou acreditar que sou uma fonte? Até quando eu não vou deixar com que essa consciência de amor, de abundância, de expansão tome conta da minha vida? Porque eu sou. Então é chegar e falar pro ego aí, que ainda se alimenta de muitos processos, falar, ou você espiritualiza, ou você cria, dá um jeito na sua vida, né? Fala pro seu ego, e, né? Dá um jeito na sua vida, bora lá, vamos viver uma experiência una, porque não sou eu, não são só vocês. Milhares de pessoas estão trabalhando essa consciência. E essa consciência é que vai trazer a melhor experiência para você. Vivemos experiências de dores? Sim. Mas precisamos continuar nela? Não. É uma escolha. Então, quando você emite amor, quando você conecta com unidade, quando você trabalha a base de troca, quando você entende que esse campo é você e que a vida que você está experienciando pode ser bela, amorosa, protegida, abundante, você vira o jogo. Espiritualidade é sobre isso. E a gente precisa estar muito mais conectado a essa consciência do todo, porque é ela que traz as respostas, né? Então, essa consciência que hoje fala-se muito, nada mais é do que o próprio campo do Criador, né? E que você tem que estar. Então, como é que você trabalha isso? Trabalhando esses pontos que você tem dentro de você. Quando a gente fala em amor, a gente fala do sentimento da criação. É através do amor que tudo foi gerado, né? Mas que hoje a gente não reconhece que a gente é amor, que a gente se ama. A gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar, né? A gente precisa ter compaixão ao outro. A gente precisa trabalhar troca. Para quem tem missão espiritual, e eu falo isso muito para algumas pessoas, a troca ela é importantíssima. É o dar e receber, é um campo de energia de troca que faz com que as coisas se movimentem também na sua vida. Não é só sentar e receber, você precisa trocar, você precisa ter base de troca com tudo que você realiza, né? Por isso que todo mundo fala, doar traz abundância, né? Já ouviu falar? Se você doa, você recebe em troca. Por quê? Porque é base, é fluxo energético. Então, tudo isso está embutido nessa consciência do todo. Saber que você está aqui se curando não quer dizer que você vai ter que sair curando a humanidade toda, mas que aqui esse campo, se ele é um só, quando você trabalha uma meditação por 5 minutos, quando você trabalha um reiki, quando você trabalha uma mudança da sua vida para melhor, você está curando outros fractais, outros processos de união da grande fonte divina. Então você está fazendo o seu papel. Você está fazendo o seu papel, gerando e aumentando esse campo de informação da consciência crística. E isso é pura espiritualidade, né? Então a gente tem que abrir um pouquinho mais a nossa consciência, entender que existem conexões e sabedorias muito maiores do que às vezes a gente vem. Mas a gente sabe tudo? Não. A gente vai saber tudo o dia que a gente voltar, deixar de ser um fractal, né? Então não é que você sabe tudo agora. A gente nunca vai saber o suficiente, mas a gente tem toda essa sabedoria e é para buscar. É para ter momento, e não é só para ficar aqui e falando, eu quero uma vida melhor, é buscar inteligência, é sabedoria, é buscar conexão com fonte, é isso que te liberta.
É isso que vai levar você lá para o endereço certo, né? Às vezes a gente vem muito mais pela dor, lógico, né? Porque se for tudo lindo, maravilhoso, a gente não aprende. Mas a gente pode aprender sem a dor, a partir do momento que a gente começa a trabalhar essa consciência mais ancorada no nosso dia a dia. Então eu queria trazer sobre isso, porque eu falei que a gente ia trazer sobre espiritualidade essa semana, porque a gente está entrando numa mudança de ano, que acontece agora na sexta-feira, né? O ano em que a gente sente o fechamento e abertura de ciclos, né? Dentro desses anos astrológicos. Mas aqui, repito, nós estamos tendo a oportunidade dentro desse plano reencarnatório, dentro dessa energia, que a gente nunca teve antes, de expandir a nossa consciência, de receber sabedorias da fonte de criação. Então é para aproveitar, é para estudar, é para se conectar, é para se elevar. E isso é expansão de consciência. Não é só para procurar quando está doendo, é para procurar para não doer mais. É para você reconhecer que existe um campo aí poderosíssimo, que isso aí pode gerar frutos maravilhosos nesse final de semana, e que seja o melhor final de semana da sua existência, né? Por quê? Por quê? Por quê? Eu faço uma pergunta. Por que que os processos precisam ser com dor? Por que tudo precisa ser com sofrimento? Por que precisa ser com escassez? Por quê? Faz essa pergunta. Se a fonte que somos é abundante e luz, por quê? Então, se eu cheguei no nível em que eu vivo essa situação, eu preciso voltar a sentir que sou essa consciência. E aí eu começo a transformar. Toda dor, toda sombra, ela vem para ensinar, ok, mas eu não preciso potencializar, porque aí eu estou alimentando o que hoje é o alimento da sombra dentro de um sistema de manipulação, que é a Matrix. Então, eu preciso acordar. É abrir o olho e falar, acordei. Acordei para minha vida, acordei e entendo quem sou. E eu gero esse campo dentro de mim. Ok? Então, quando a gente fala em consciência crística, a gente fala em qual chakra? Cardíaco, né? Então, aqui eu sempre trago os chakras na nossa meditação. Quando eu falo consciência crística, eu falo amor. Onde eu sinto o amor incondicional, o centro de amor e cura, de conexão com algo maior, de conexão com fonte criadora. Então, é nele que nós vamos trabalhar a nossa meditação de hoje. Abrindo esse coração, abrindo essa fonte de luz. Ontem à noite eu estava com meu coração, estava batendo rápido, falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo que eu estou com o meu coração acelerado? Será que eu estou recebendo alguma energia? Aí eu já falo assim, mas o que será, né? Então é sobre isso, é deixar esse campo aqui falar, né? Deixar esse campo falar pra gente. Vou gravar, vou deixar lá no YouTube, tá bom? Então é deixar esse campo falar o tempo todo na nossa vida, trazer essa informação de amor e luz. Ok? Então bora lá, vamos cuidar? Então, vocês podem colocar as mãos no coração, porque com o tato, com a sensação, eu tenho uma percepção maior. Então, eu não vou colocar porque eu estou de microfone, mas a gente pode colocar e sentir a energia desse campo, que é o campo criador, né? Se a criação vem do amor, então eu gero criação aqui, eu gero cura, eu gero amor, eu gero expansão, eu gero força, né? E é isso que a gente está precisando. Acreditar que tudo é possível quando eu me conecto e relembro da consciência que sou. Não é isso? Então vamos lá, vamos fechar os olhos com muito carinho, com muito amor. Porque esse é o nosso momento de conexão. Então vamos respirar profundamente, trazendo
total presença a esse momento. A cada respiração, eu sinto o meu corpo mais leve. A cada respiração, eu me sinto presente no aqui e agora. A cada respiração, eu sinto todo o meu ser, toda a minha luz, nesse momento. Levo as minhas mãos à altura do meu coração, me conectando com o meu centro de amor e cura. Acolhendo e percebendo as sensações que esse centro energético me traz agora. E com as mãos em acolhimento a esse centro energético, eu trago em presença e amor a minha consciência crística, a consciência de que sou a fonte criadora, que sou somente um, que sou a força do grande Criador. Me conecto a essa fonte de luz através do meu coração. Sinto a presença do todo em mim nesse momento. E alimento essa consciência com amor. Alimento essa consciência que sou com compaixão, com alegria, sinto a conexão em mim de toda a consciência do todo. Envio amor, recebo amor nesse momento, me tornando único, sendo o gerador de toda manifestação. Sinta no seu chakra cardíaco a expansão dessa consciência crística nesse momento. Sinta
o amor incondicional transbordando de você. Sinta a força de ser um criador, de se amar, de amar o outro. Sinta a cura e libere essa energia de cura, a energia do todo, da humanidade. Sinta a sua energia se transformando em luz e gerando essa comunicação com a fonte. Nesse momento, sinta o seu chakra cardíaco se expandindo, se abrindo para enviar essa luz e receber toda a luz e frequência para a sua cura, para a sua expansão. Então, nesse momento, troque amor com o universo, troque compaixão, troque cura e sinta o seu corpo vibracional se enchendo de frequências de luz. Respire profundamente. Voltando. No seu momento, abra os olhos. Fico por aqui hoje com muito carinho, com muito amor. Muito obrigada a todos vocês pelo momento de hoje. E deixem essa energia somente por hoje vibrar intensamente na vida de vocês. Vibrar em todos os atos, em todos os processos. Traga essa energia para a sua vida. Beijo. Amanhã, 6:30 da manhã, estou aqui com vocês com muito carinho. Muito obrigada.